Hora de compartilhar com você como deve ser a sua rotina matinal para realizar os seus objetivos como estudante. Se você estuda para concurso público, para vestibular, para residência, não importa. Você precisa ganhar e vencer no período da manhã e eu vou te passar aqui o passo a passo do que precisa estar na sua rotina para você performar muito mais nos seus estudos. Para a gente já começar, eu quero te explicar algo muito poderoso. É o seguinte, existe uma classificação de um autor chamado Christian Barbosa que fala sobre atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. O que é essa classificação? A gente chama de tríade do tempo, mas presta atenção que isso é importante. Seguinte, muitas vezes na nossa vida a gente começa a ter muitas atividades circunstanciais e atividades urgentes ganhando o foco ou acabando ficando como prioridade. O que é isso? Aquela atividade que tem o potencial de mudar a sua vida, seja um objetivo de médio, um objetivo de longo prazo, que normalmente são mais desafiadoras, você coloca primeiro. As outras atividades circunstanciais, o ideal é que você coloque isso mais no período da tarde. Eu já vou te explicar por quê. Mas antes, só te explicar o que são as atividades urgentes. Atividades urgentes, muitas vezes, em algumas vezes, não sempre, são atividades que eram importantes, mas por conta de a gente procrastinar, agora se tornaram urgentes. Então, um exemplo para você entender essa atividade urgente. Imagine que você tem o TCC para entregar na faculdade, você tem lá 3, 4 anos para entregar, só que você procrastina e quando está faltando uma semana, você tem que acelerar tudo para fazer. Isso se tornou urgente, né? Ganhou um espaço gigantesco, porque agora você não tem mais como adiar esse prazo. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. Saúde, se você não se alimenta bem, enfim, não cuida da sua saúde, você vai ter um problema e isso passa a ser urgente. O ideal é que você tenha o mínimo possível de urgências e de atividades circunstanciais, ou pelo menos tente controlar isso. Agora, o que eu quero falar para você é que você nunca vai colocar essas atividades, claro, a urgente é urgente, tá? De repente é alguma coisa que realmente para ajudar alguém está com um problema muito sério e aí, enfim, coisas acontecem. Você tem lá seu filho, tá doente, cara, é urgência, não tem o que falar, você vai ter que resolver. Mas eu tô dizendo das coisas que a gente controla, o ideal é que você sempre coloque as atividades importantes primeiro. E por que eu tô te explicando isso? Porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, existe um estudo que foi feito que comprovou que as pessoas, a partir do momento que elas acordam até as 8 horas seguintes, elas estão no ápice da sua capacidade cognitiva. Na verdade, não só no ápice da capacidade cognitiva, mas também no controle em relação ao foco e em relação à disciplina. Então, no exemplo hipotético, você acorda às 6 da manhã, você vai ter até as 2 horas da tarde como seu período ideal. Claro, quanto mais na borda, menos isso é real. Então, por exemplo, lá mais próximo das 2 horas, você já está quase mudando de estágio, né? Que seria o estágio 2, que é o período da tarde, e depois a gente tem o período da noite. Então, o que você precisa entender? Que você está no ápice, o seu sistema está quimicamente, né? O seu sistema biológico está quimicamente preparado para atividades mais difíceis. Então, por exemplo, você tem a liberação de dopamina, neuroadrenalina. Então, tudo isso deixa você numa condição ideal. Claro, na hora que você acorda, você está um pouco sonolento, mas eu vou te passar algumas coisas que você vai colocar aqui para vencer nesse período da manhã. Então, o que eu quero que você tenha em mente, já para a gente já começar com esse conceito, é que você coloque as atividades, no caso o estudo, que é a atividade talvez a mais importante para você, nesse bloco do período da manhã. Ah, Matheus, mas eu trabalho de manhã, enfim, eu tenho uma outra rotina. Tudo bem, eu também estudei muito no período da noite, que era o período que eu tinha. Mas o ideal é que você consiga pelo menos gerenciar isso. Talvez acorde um pouco mais cedo, já começa e faz um pouco de estudo no período da manhã. Enfim, tenta negociar a mudança de horário. Se você trabalha em home office, por exemplo, deixa para fazer mais os trabalhos à tarde, né? Enfim, e deixa o mais importante, que é estudar no período da manhã, nesse período que eu falei, das primeiras horas que você acorda até as 8 horas seguintes. Então, é realmente relevante e quimicamente foi comprovado que o seu corpo está mais preparado para estar em estado de foco. Bom, dito isso, agora você já sabe, seu estudo vai na parte da manhã. O que você faz para otimizar essa rotina? Algo que eu implantei na minha vida e que me ajuda bastante, que chama-se jejum intermitente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Basicamente é não fazer uma alimentação, né, burlar ou pular alguma refeição para justamente ter um efeito. Tem vários estudos científicos, a literatura científica em relação ao jejum intermitente avançou muito, já é comprovado que isso faz bem. Eu não sou nutricionista, não sou médico, não vou recomendar para você. Quero que você pesquise, não é algo complicado de implementar. Basicamente você não vai comer, né, então não tem muita complicação, mas fazer o jejum intermitente no
no período da manhã, por exemplo, vai fazer com que você ganhe tempo e aumente o seu foco. Existem estudos que comprovam até esse aumento do foco. Então, por exemplo, se você demora ali você tem que buscar o café da manhã, talvez você tenha que comprar, talvez você tenha que preparar, depois você tem que lavar a louça, você vai perder um tempo precioso no período da manhã. Inclusive, linkando com isso, falei sobre as atividades circunstanciais, esse é um segredinho também. Seguinte, sempre que você for definir as suas tarefas, você vai colocar o estudo primeiro e todas as outras tarefas no decorrer do dia. Isso é muito importante. Pode parecer uma pequena coisa, mas faz diferença. Então, tudo aquilo que você tem que fazer, eu preciso ir, de repente, sei lá, cortar o cabelo, preciso ir no supermercado, deixa para fazer isso no período da tarde para o período da noite, tá? Porque aí você já resolveu o que era mais importante e essas atividades circunstanciais elas se resolvem rapidamente. A gente tem uma facilidade. E a gente tende a fazer ao contrário. Isso aqui eu consigo resolver rápido, eu vou colocar no período da manhã. No fim, você se enche de coisinhas para resolver e não faz o mais importante. E aí chega no final do dia, você não consegue estudar, porque lembra, o seu estado ideal, né, de foco, de concentração é no período da manhã e de implementar novos hábitos. À tarde, normalmente, a gente vai ter mais dificuldade, isso é comprovado. Você vai ter mais, tudo que tiver mais atrito no seu sistema límbico, ou seja, aquela atividade mais difícil, mais desafiadora, no período da tarde para a noite, né, principalmente mais caminhando para a noite, você vai ter mais dificuldade de implementar. Então, o que vai acontecer? Você vai procrastinar à noite e aí não vai conseguir fazer de novo. Então, lembra, coloca o importante no período da manhã e as atividades circunstanciais mais no período da tarde. E além disso, claro, como eu disse, faz o jejum intermitente no período da manhã, que vai te ajudar a ganhar tempo e também sem a refeição no estômago, tem outras questões, não vou entrar nisso, você vai conseguir performar melhor. Matheus, mas eu posso tomar o meu café, eu faço chá? Você pode. Tanto café quanto chá não quebram o jejum, desde que seja sem açúcar. Segundo passo para você implementar, sempre que a gente acorda um pouco sonolento, é normal isso, né? E a verdade é que se você já sentar direto para estudar, existem várias questões ali que normalmente você vai sentir muito sono, vai demorar a pegar no tranco. Para algumas pessoas isso é mais natural, no meu caso eu tinha essa dificuldade. O que eu fiz? Eu comecei a fazer atividade física no período da manhã, logo no período que eu já acordo. E isso deu muito rendimento. Qual que é o lance? Qual tipo de atividade primeiro? A melhor atividade que você pode fazer, e aí pensando no benefício aí para sua concentração, né, o benefício cognitivo, é a atividade aeróbica. É comprovado que a atividade aeróbica tem esse potencial. Inclusive, eu recomendo a atividade aeróbica ao ar livre, de uma forma que você tenha exposição à luz natural, à luz do sol, porque isso vai regular o seu horário biológico. Sempre que a gente tem contato com luz natural, tanto a pele quanto os olhos, tem várias questões aí. Então, a minha recomendação é, de repente acordou, ir lá dar uma lavada no rosto, toma o seu café se você toma, enfim, ou vai já direto para uma atividade física, pode ser passear com o cachorro, que eu faço todos os dias, inclusive, pode ser alguma outra atividade que você faça, e aí você chega em casa e aí você já está um pouco mais preparado para poder estudar. Eu normalmente, inclusive, tomo banho e tomo banho gelado. Não tomo banho gelado porque eu gosto, é importante que você saiba disso, eu tomo banho gelado porque faz bem. Existem vários estudos sobre dopamina. No período da manhã, um banho gelado vai te ajudar no seu foco, na sua concentração. Matheus, não consigo fazer o banho gelado. Qual que é o lance? Você não precisa implementar tudo que eu estou falando, mas tenta melhorar a sua rotina, toma um banho quente que seja, mas você já volta diferente. Muita gente que estuda, né, faz aquele processo de sair da cama de pijama, todo cheio de remela no olho, aquela coisa terrível, e aí já senta para estudar. Enfim, eu acredito que além da letargia que a gente já acorda, né, meio lento e tal, existem outras questões de merecimento, né? Aquela pessoa não parece um vencedor, não parece alguém que vai passar num concurso público, sei lá, num vestibular, numa medicina. Só parece alguém que está caído ali, que de repente levantou para estudar, mas enfim, não, eu prefiro tentar ligar o meu corpo, tomar um banho, vestir uma roupa e sentar para estudar com um pouco mais de dignidade. Eu sempre falo sobre isso. Quem é meu aluno já sabe, eu falo como se posicionar como alguém que vai colher aquele resultado. É como se você já fosse aquele cargo que você deseja. Então, por exemplo, você quer passar no concurso público, você quer ser auditor. Cara, eu já sou auditor. Então, você toma banho, senta e estuda como um auditor estudaria. Sabe? Pode parecer viagem, eu acredito muito nisso. Se você estuda para vestibular ou qualquer outro tipo de estudo, eu acredito da mesma forma. Você quer ser médico, mas tá ali caído, comendo só salgadinho, enfim, comendo bolacha.
não vai funcionar. Tenta se posicionar para conseguir estudar. Depois disso, claro, é hora de sentar e estudar, a hora de fazer o que é mais importante, como eu disse, e o cuidado que você tem que ter primeiro é com o ambiente, ou seja, tem que estar organizado, sem bagunça, isso faz muita diferença para a sua concentração, então ambiente bagunçado, enfim. Você também tem que tentar dificultar as interrupções, né? Então, de repente, você pode, sei lá, colocar um fone, colocar aqueles fones de trabalho mesmo que o pessoal usa, né, para vedar, tem até de stand de tiro também, para não escutar barulho. Essas interrupções realmente atrapalham. Existem alguns estudos até para você utilizar música clássica. Tem um vídeo que eu fiz sobre o Lozanov, que foi um estudo que foi feito que fala sobre música clássica. Mas você pode utilizar música clássica, você pode utilizar o fone e você pode utilizar ruído branco. Também existem estudos que comprovam que o ruído branco, numa altura que não incomode, vai ser interessante para aumentar a sua concentração. Lembra, é hora de estar concentrado. O tempo ideal dessa sessão de estudo vai variar de acordo com o quão evoluído e o quão avançado nos estudos você está. Mas normalmente, e aí baseado em evidência científica, você não pode ultrapassar 90 minutos de estudo. Acima de 90 minutos de estudo, sem dúvida, você começa a ter um problema de concentração. Ninguém consegue ficar concentrado, nem mesmo os 90 minutos, tá? Muito menos que isso. Mas a sessão, o período de estudo ideal, baseado em toda a evidência científica, é de até 90 minutos. Você começa com um pouco menos. Eu, por exemplo, sempre trabalhei ali na margem de 1 hora, e aí eu já tinha que variar, né? Fazer intervalos, e essa é a recomendação. Faz uma sessão de estudo, faz um intervalo. O ideal, inclusive, é que você varie os estímulos, ou varie os conteúdos, as matérias que você estuda. Você não vai estudar uma matéria só o dia todo. Isso é contraproducente. Isso é chamado de prática de imersão. E a prática alternada em todos os testes na literatura científica também foi comprovadamente a melhor prática. Então você vai estudar uma matéria, vai fazer um intervalo, vai estudar outra. Cuidado também com o que você faz no intervalo. O ideal é que seja um momento de relax mesmo, assim, de ficar relaxado, de fazer alguma atividade diferente da atividade física. Você pode até resolver alguma coisa, é normal que a gente faça isso no intervalo, mas tenta, sei lá, dar uma caminhada, vai lavar uma louça. Eu sempre conto que eu tocava violão, né, nesses intervalos, então acho que pode ser a melhor recomendação para você dar uma relaxada aí. Bom, agora que você já fez a sua segunda, talvez terceira, não sei quanto tempo você tem de manhã, mas você fez algumas sessões de estudos com os intervalos, eu vou te dar uma dica. Algo que aumenta muito a sua memorização, e isso não sou eu que estou dizendo, existem vários estudos que comprovam, que é depois das sessões de estudo, isso é novo, tá? Estou trazendo isso novo, são estudos de 2021, coisa bem recente, mas o que ficou comprovado é que depois de uma sessão de estudo, se você fizer, por exemplo, um power nap, ou uma sessão de meditação profunda, ou aquele yoga nidra, que é uma percepção de yoga ali para o estado de presença, né? Então, basicamente, você entrar no estado presente e um relaxamento profundo sem dormir. Pode dormir, o Power Nap também é indicado. Eu sou profissional em Power Nap. Eu faço, sei lá, eu durmo na hora do almoço há 15 anos. Assim, é uma coisa que para mim, religiosamente, todos os dias eu faço isso. Inclusive, todos os dias eu pergunto para minha filha, o que o papai vai fazer na hora do almoço? Ela faz tipo, nossa, dormir. Ela está cansada de saber, mas todos os dias eu pergunto. Então eu sou profissional em Power Nap. Eu até coloco às vezes o fone e tento fazer uma meditação, mas eu durmo. São poucos minutos, né? Eu durmo ali por volta de 20 a 30 minutos, mas eu recomendo muito que você faça isso para aumentar o seu aprendizado desse conteúdo. O que descobriram? Que existe uma recuperação neural das informações que você estudou quando você passa por um processo desse, né? De meditação profunda sem dormir, ou até mesmo o Power Nap. É um processo de recuperação. Então você tem uma repetição, vamos dizer assim, neural dessa informação. Isso é algo bem novo, mas está consolidado já na literatura científica, então eu recomendo para você fazer esses cochilos, tá? São bastante relevantes, vão dar uma resetada aí, você vai acordar mais disposto, faz bem para a saúde, tem vários outros benefícios. O que às vezes as pessoas fazem é passar demais do tempo. Você pode fazer períodos maiores, mas eu prefiro sempre, para não ficar muito lesado, enfim, fazer períodos de 30 minutos mais ou menos, e aí você vai coordenando aí, ou faz a prática, se você não consegue dormir, da meditação
meditação guiada, aquela meditação profunda, né, que te traz para o estado presente. Quando você consegue entrar nesse estado, o seu cérebro vai fazer um processo de recuperação da informação e vai fazer como se fosse uma revisão e vai consolidar essa informação. Enfim, essas são as informações que eu quero passar para você e que sejam de grande valia para você na sua jornada. Se você não é inscrito nesse canal aqui, tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, é o melhor canal que você vai ter falando sobre rotina, sobre hábitos, sobre concurso público. Então já vai aqui, já clica em curtir e se inscrever também. Já curte o vídeo, já se inscreve, que com certeza vai ter um conteúdo que sempre vai te ajudar. Conteúdo prático que você pode colocar em prática aí e baseado em evidência científica. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.